Eita, fim de noite aí de um sábado, né? Fernando Flores fazendo o quê? Dando aula pra você. Olha o laser, olha o laser. Eita, diabo é isso, olha o laser. Pessoal, vamos lá começar rapidinho que eu digo, mas é uns 40 minutos uma aula dessa aqui. Porque a gente tá falando de sistema digestório. O sistema digestório é o sistema que é responsável pela absorção dos nutrientes que nós consumimos. E se eu estou falando de nutrientes, eu estou falando de nutrição. A nutrição, é claro que vamos começar, antes de ver sistema digestório, tem que se falar de nutrição, né? Não pode cometer esse erro de colocar os bois atrás da carroça. Não pode. Vamos lá. Claro que para tirar alimentos, tirar dos alimentos a energia, nós precisamos quebrá-lo em pedaços menores. E pedaços menores eu não estou falando necessariamente da mastigação, mas sim partículas menores para que nossas células possam conseguir absorver o nutriente, seja vitamina, seja, que vai ter vídeo aula de vitamina ainda, viu? Seja vitamina, seja glicose, que é a forma do açúcar que a nossa célula vai poder absorver para fazer a respiração celular. Você lembra, né? Glicólise, tem ali ciclo de Krebs e também cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. Enfim, que as partículas sejam absorvidas pelas células para que as mesmas façam a respiração celular. Ou seja, o processo que o sistema digestório faz é super importante, tá bom? Vamos lá. Os órgãos componentes. A gente começa com a boca. Aí nós temos a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, que se divide em 3, né? Duodeno, jejum e ilho. Também temos o intestino grosso, que também tem suas divisões. Deixa eu ver se eu me lembro aqui de cabeça. Apêndice, seco... seco ascendente, seco transversal, cólon. Desculpa, gente. Desculpa. Apêndice. Aí tem o cólon ascendente, cólon transversal. Eu também tenho o cólon descendente, cólon sigmoide e terminando no reto. O reto, que é a parte final do intestino grosso, tá certo? E eu tenho aqui o ânus, que finalizando o nosso tubo digestório. Inicia-se na boca e termina no ânus. E é literalmente um tubo mesmo. Se você conseguisse amarrar uma corda, a ponta da corda na sua boca e a outra no ânus, e se você puxasse aqui, ela iria do outro lado. É um exemplo bem básico, só para ilustrar que realmente é um tubo digestório. E glândulas, que nós temos também as glândulas anexas e as glândulas salivares anexas também à nossa boca. As salivares que se dividem em parótidas, sublinguais e submandibulares. Nós temos o fígado, que é uma glândula que faz um bocado de coisa. E também temos o pâncreas, que é uma glândula mista. O que é que você está dizendo com isso, Flores? Eu estou dizendo que o pâncreas, ele é uma glândula, o que é uma glândula, né, Flores? É um órgão especializado em secretar alguma substância. E o pâncreas, ele é uma glândula mista, se liga. Pâncreas é uma glândula mista porque ele tem função endócrina e função exócrina, ou seja, tem função hormonal e tem também função, aqui no sistema digestório, função de secretar enzimas. Passando aqui, nós temos 2 tipos de digestões, a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica, ela tem função de triturar e misturar. E onde é que a gente faz isso? Principalmente, que tem mais mecânica do que química, é na boca. E química são as ações da enzima que a gente diz que começa no estômago. Mas, Flores, a gente vai ver posteriormente que essas glândulas salivares, elas também produzem uma enzima, que é a pitialina ou a amilase salivar. E justamente essa enzima, ela tem função química. Porém, a gente costuma dizer que começa no estômago, que tem a digestão de proteínas. Mas se cair no seu vestibular, se cair na sua prova, ocorre digestão química na boca? Você pode dizer que sim, pela ação da amilase salivar, da pitialina.
Agora tem que ter um bizu aqui na química, por quê? Porque por mais que comece a digerir o amido na boca, pela amilase salivar, as proteínas, só ocorre digestão de proteínas no estômago. Você tem que saber disso aqui. Mas em geral, digestão é mecânica e química. Química tem enzimas que vão fazer processos químicos ali para modificar a substância, e mecânica, que vai triturar e misturar, que ocorre aonde? Na boca. Vamos lá, principais aqui entre várias aspas, eu ia botar 3 aspas aqui. Por quê, Flores? É porque no modelo de slide que eu peguei, só tinha esses 3 aqui. E como eu sou meio ignorante, eu não soube muito bem manipular isso aqui para botar mais, né? Então eu coloquei aqui boca, estômago, intestino delgado e intestino grosso, que é o que a gente vai, que é também onde pega muito as provas, né? Vamos lá, agora que eu começo a parte boa. Isso aqui era só introduzindo, era só introdução aqui. Vamos lá, boca. A gente vai falar aqui da mastigação, nós vamos falar da faringe e do esôfago, da epiglote também, viu? Preste atenção. Na boca, que eu tenho o pH, o que é pH? É índice de acidez. Tem um índice de acidez aí, 7. Vai de 0, eu acho que o 0 é de 1 até 14. Ou seja, 7 está no meio. Se está no meio é porque é neutro. Quanto menor, mais ácido. Quanto maior, mais básico. Isso aí a gente vê na química. Na boca, o alimento que entra, ele se transforma em bolo alimentar. Então, para o estômago, vai o bolo alimentar. Saiba disso. Sai da boca, vira bolo alimentar. Ocorre a mastigação, que é digestão mecânica. E ocorre a insalivação, que é digestão química, que é por meio da saliva, que é produzida pelas glândulas salivares. Ocorre a insalivação, que também vai ter aí a pitialina ou amilase salivar, que vai digerir amidos, transformando o amido em maltose. Eu coloquei aqui amido em maltose. Galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Normalmente em sítios quando a moça tá lá, a pessoa que tá tratando a galinha, eu disse em sítios aqui, mas é porque é a memória que eu tenho de uma pessoa tratando galinha. Mas assim, em geral, quando a pessoa tá lá tratando a galinha, tem um órgão chamado moela. A moela é um órgão musculoso, super musculoso. Até eu me lembro aqui da minha tia, que quando ela vai abrir a moela, ela dá umas batidinhas na moela de um lado do outro e parte ao meio. Na galinha, né? E só a galinha tem, aves assim, tem esse órgão. Por quê, Flores? Porque elas não têm dente, elas têm um bico. Então, como é que elas vão fazer a mastigação mecânica? Por meio da moela, que é um órgão musculoso, que o alimento do papo vai para a moela, que consegue fazer essa digestão mecânica, que tem como função triturar e misturar o alimento. Porque se eu trituro o alimento, ele tem mais uma superfície de absorção. Então, será digerido de forma mais eficaz. Voltando aqui. Na boca nós temos a língua, que a língua é um caso interessante, porque ela funciona como tato, paladar e também deglutição. Ela vai ajudar na deglutição dos alimentos. O que é que eu estou falando aqui de paladar? Se é ácido, se é suculento. Por exemplo, tem um churrasco, aquela carne que vem as mioglobinas, não, acho que é hemoglobina, proteína da carne que deixa a carne vermelha e tudo, que a gente pensa que é sangue, aquela carne suculenta. Só de pensar aqui, minha boca já está o quê? Salivando. Por quê? Porque eu me lembro do gosto, meu corpo se lembra do gosto dessa carne suculenta. Então, para receber essa carne, nosso organismo já se prepara de alguma forma. Então, quando eu vejo uma coisa suculenta, que minha língua, de certa forma, juntamente aí com o sistema nervoso, reconhece que é saborosa, já vai criando a saliva para ter essa insalivação e essa mastigação. Então, o paladar e a língua vai ajudar no paladar para identificar sabores. Também no tato. Como assim, Flores? Tato? Sim, tato. Teste aí você que está em casa.
Pega o dedo, o meu dedo tá limpo, viu, pessoal? Ó, vou passar aqui no dente. Eu tô sentindo meu dente através do meu tato. Beleza, senti. Agora faça a mesma coisa que você fez com o dedo, só que agora com a língua. Com a língua a gente reconhece melhor os nossos dentes, reconhece melhor as estruturas do dente. Faça isso. Outra coisa também, o paladar da língua ele é tão aguçado que, tipo, qualquer coisa, vou falar uma coisa aqui muito lá ele, mas vocês vão entender. Pessoal, qualquer coisa que você olhar, você consegue imaginar lambendo. É estranho, mas olha, pra parede. Qual é a sensação de você imaginando lambendo a parede que você sente? Que é áspero. Você já se liga, ou seja, a língua ela tem grande tato, né? Vamos lembrar disso aí. E deglutição. Claro, deglutição. A deglutição só acontece por ação da língua. Olha aí, você saliva, a saliva mesmo, que a gente também deglute. Nosso corpo está constantemente produzindo saliva. Tente engolir a saliva com a língua para fora, assim, ó. Tente. Você não vai conseguir, aposto. A não ser que você consiga aí com muito esforço. Ei, mas se doer, para, viu? Não faz isso não. Mas é a língua toda para fora, viu? Glândulas salivares que produzem muco. O muco justamente para ensalivar, para molhar os alimentos ali. Proteção também, porque a saliva a gente vê no sistema... Eita, me esqueci. Como é o sistema imune, que ela é uma barreira do nosso corpo, e as enzimas, principalmente a pitialina, principalmente não, só a pitialina, né, que é a amilase salivar, que transforma um amido em maltose, que é um disacarídeo, né? Tem a faringe, que comunica a boca ao esôfago, e na deglutição a epiglote fecha. Flores do céu, o que é epiglote? A epiglote ela é um músculo que ela tem... Como é que eu posso dizer? A epiglote, ela é um músculo que fecha quando a gente está comendo. Quando o alimento desce, ela fecha. É um canal mesmo. E por que ela fecha? Para que o alimento não entre na nossa traqueia. Sim, porque nós temos a faringe, que é um órgão comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Então, quando a gente respira, essa epiglote ela faz o que? Ela abre. Quando a gente degluta, essa epiglote se fecha. Justamente para não acontecer o engasgo. Que é, por exemplo, quando você está comendo e falando ao mesmo tempo, ou bebendo água, quando você está ofegante, aí você bebe água, aí continua respirando, aí o seu corpo tenta respirar e beber água ao mesmo tempo que você se engasga com a água. Aí é quando acontece o engasgo, quando a epiglote está aberta e o alimento, ou a água, o líquido, desce para a sua traqueia. Se entrar nos pulmões, tchau, vai com Deus, né? É caixão e vela preta. Mas vamos aqui continuar. Esôfago. Minha gente, quando eu falo em esôfago, eu estou falando de um tubo de mais ou menos 25 centímetros. Que liga a faringe ao estômago. Que vai ocorrer ali digestão. Faz movimentos peristálticos. Que o movimento peristáltico é isso aqui, ó. São movimentos do músculo que o sistema nervoso faz. Que esse músculo ele vai descer o alimento, empurrar o alimento para baixo. E começa aqui no esôfago e continua até o fim do sistema. Até o ânus continua esse movimento peristáltico aí. Estômago. No estômago, o pH, o índice de acidez é mais ou menos 2. Isso é muito ácido, ácido pra caramba. É aqui que ocorre também a digestão das proteínas, viu? A partir da pepsina. É um órgão muscular oco e tem essas secreções no estômago. O que é que você tem que saber? Você tem que saber da PMP ou da PPM. Você tem que saber das células PPM. Células principais, células parietais e células mucosa. A célula parietal, ela produz o HCl, que é o ácido
clorídrico. As células mucosas, elas produzem um muco, que vai revestir, vai proteger o estômago, o músculo do estômago, porque pH é 2. Cara, pH 2 é ácido pra caramba. Se a gente colocar um ferro nesse pH, ele derrete. Então precisa do muco para proteger a parede do estômago. E as células principais produzem as enzimas digestivas, que a gente chama aqui de pepsina. Mas tem a ativação da pepsina. Como, Flores? Pode cair aí, viu? Pepsinogênio, na verdade, essas células elas liberam pepsinogênio. Por que, Flores? Ela não libera a pepsina? Cara, se elas produzirem a pepsina dentro delas, elas vão morrer, cara. Meu amigo, elas morrem. Tanto as células parietais quanto as principais liberam o quê? Células parietais liberam íons H+, e íons Cl-, para se juntarem lá depois que passarem pela mucosa. E as células principais liberam pepsinogênio. Quando HCl é formado dentro do estômago, já fora das células, elas vão ativar o pepsinogênio, formando a pepsina, que digere as proteínas em peptídeos. Você vai se lembrar da aula de bioquímica aí, que os peptídeos são grupos de aminoácidos aí. São grupos de aminoácidos que vários aminoácidos formam peptídeos e vários peptídeos formam as proteínas. Também tem um bizu muito interessante, renina. No estômago também é produzida essa renina, que vai coagular a caseína. Flores, que diabo é caseína? A caseína ela é nada mais nada menos que a proteína do leite. E você vai parando de produzir essa renina ao decorrer que você vai amadurecendo. Olha que interessante. Quando a gente é bebê, a gente normalmente faz o quê? Só se alimenta do leite materno. Então é super importante essa renina ser produzida para que ocorra a coagulação da caseína, que é a proteína do leite, para que ela dê tempo dela ser o quê? Absorvida. Então nos bebês essa renina é muito abundante e vai se perdendo ao longo do tempo, até parar de ser produzida. E no final tem o quimo. No final da digestão no estômago, o que resta é o quimo. No estômago, aqui ó, que é o desenho do estômago. Eu não coloquei, mas era para eu ter colocado, mas eu não coloquei. No estômago, entre o esôfago e o estômago, tem um esfíncter, que é o esfíncter cárdio, a cárdia. O esfíncter cárdia, ele é aberto para descer o bolo alimentar para o estômago. E depois ele é fechado, depois que desceu ele é fechado. Por quê? Porque se ele ficar aberto, esse alimento volta, que é quando ocorre o peristaltismo negativo, quando você tem o vômito, por exemplo, né? Que o vômito é uma arma de defesa. E embaixo, entre o intestino delgado e o estômago, tem o pilórico, que ele se fecha para ser digerido tudo e vai se abrindo para que o quimo passe para o intestino delgado. Lembrando que esse quimo está muito ácido. Vamos lá. Intestino delgado, que é composto pelo duodeno, jejum e íleo. A gente vai falar de cada um deles. O duodeno é os primeiros 30 centímetros. Lembrando que esse intestino delgado ele tem mais ou menos 7 metros, 6, 8. Depende da estatura da pessoa, da altura. Mas ele é bem grande, lembre disso. É onde é liberado o suco entérico, que é o próprio suco do intestino delgado que ele produz. O suco pancreático, lembra do pâncreas, aquela glândula lá. E os sais biliares. Galera, os sais biliares, eles são produzidos aonde? São produzidos no fígado. O fígado produz os sais biliares. Aí a vesícula biliar, ela armazena. Ela não produz porra nenhuma. Ela armazena os sais biliares. Que é tanto que quando a pessoa tem um cálculo biliar, que é as pedras nos rins, ela e a vesícula é retirada, essa pessoa não pode comer gordura. E a gente vai ver daqui a pouco, quando eu falar a função dos sais biliares.
Pessoal, tem essa tabela aqui, ela não ficou numa resolução muito boa não, viu? Mas basicamente está dizendo aqui o que? No suco pancreático tem a quimiotripsina, tripsina, amilopepsina, RNase, DNase e a lipase. O pH ótimo, né? Onde é bom ela ser, em qual pH é bom para ela ser ativada. Suco pancreático e suco intestinal ou entérico, todos são em alcalino. Isso aqui, pH alcalino, é pH básico. Entendem? Então, para que elas sejam ativadas, essas enzimas, o pH tem que estar básico. Suco entérico tem carboxipeptidase, aminopeptidase, que vai digerir aminoácidos, né? Junto com a dipeptidase, aminoácidos também, a maltase, sacarase e lactase, que vão digerir maltose, sacarose e lactose para produzir glicose e outras substâncias, certo? E eu errei aqui que a carboxipeptidase e as outras enzimas que digerem peptídeos, dipeptídeos e oligopeptídeos, elas vão digerir isso e formar aminoácidos, viu? Você pode saber de tudo que a enzima digere, porque assim, o sufixo da enzima é o ase. Então, se é RNase, vai digerir DNA. Se é peptidase, vai digerir peptídeos. Então, você sempre faz essa ligação. A amilase vai digerir amido. Então, sempre façam essa ligação. Tripsina, que não tem muito nada a ver, né? Vai digerir proteínas. Quimiotripsina vai digerir daí as proteínas também. RNase, enfim. Só que tem um bizu aqui. No suco entérico, que eu tinha me esquecido, é gerado a enteroquinase. Essa enteroquinase, ela vai ativar o tripsinogênio para formar a tripsina. Então tem esse bizu também. Flores, mas você disse que o que chega no intestino delgado é o quimo. Sim, disse. Mas você disse também que o quimo ele é extremamente ácido. Disse também. Mas você está me dizendo, Flores, que as enzimas aqui do suco pancreático e do suco entérico, o pH para elas é alcalino, que é básico. Mas o pH do quimo é ácido. Ah, mas tem um bizuzinho aqui. No suco pancreático, há o carbonato de cálcio, que tem pH básico. Tem pH básico. Se tem pH básico, vai deixar o meio super básico ali, ó. pH 8, cara. Então, o quimo que estava antes ácido vai ficar básico. E aí, essas enzimas vão poder ser ativadas. Ativadas não, desculpa. Vão poder reagir com o quimo. E ao final do intestino delgado, o quimo se reorganiza, entre aspas, em quilo, tá bom? Quimo vira quilo. Então, nessas mudanças aí, nós já tivemos o quê? Alimento virou bolo alimentar. Bolo alimentar virou quimo. Quimo virou quilo. No jejum e no ilho, a principal coisa que vai ter nesses dois camaradas aqui, vou tomar uma água porque nem só de pão vive o homem. Nesses dois camaradas que vão formar aí mais ou menos 6, 7 metros, vai ter umas chamadas vilosidades, que são dobras mesmo, e microvilosidades, que são esses carinhas aqui. É uma grande superfície de absorção. Pessoal, a maior absorção que tem aqui, tirando água e sais minerais, a maior absorção é aqui. Maior absorção é aqui. Então, carboidrato, que foi quebrado ali, né? Que foi quebrado aqui, carboidrato, aminoácidos, tudo vai ser aqui. Vai ser absorvido aqui. Até então a gente tinha quebrado, reorganizado, quebrado em pedaços menores para ser absorvido aqui. Então, a digestão, aqui já não ocorre mais digestão, viu? É só absorção. Primeiro digestão, depois absorção. E outra coisa, eu falei aqui dos sais biliares. Não falei de sais biliares? O que é que o suco biliar, os sais biliares, eles fazem?
Eles vão agir basicamente como um detergente natural. Flores, como assim? O detergente ele não quebra o óleo em pedaços menores? Pô, sais biliares é a mesma coisa. Eles vão pegar aquele pedação de gordura lá que você comeu, na carne, na picanha, na picanha, e eles vão degradar. Eles vão quebrar em pedaços menores, e esses pedaços menores vão ser digeridos por ação da lipase. Tá bom? Esqueci de dizer. E como eu disse anteriormente, quando chegasse nessa parte, eu ia falar por que pessoas que retiraram a vesícula, como minha avó, não podem comer muita gordura. Porque a bile, a vesícula biliar, ela somente armazena a bile. Então, se tirou, tudo bem, a bile vai continuar a ser produzida. Só que ela vai pingando aos pouquinhos no duodeno. Então, assim que ela é formada pelo fígado, ela é jogada no intestino delgado, em pouca quantidade. Então, se você come muita gordura, ela não vai ser emulsificada pela bile. Dessa forma, você vai defecar muita gordura. Então, isso ocorre, tá certo? Porque com uma maior área de gordura, vai ser mais difícil a digestão. Entenderam? Intestino grosso, reto e ânus, numa tacada só. O intestino grosso, ele é dividido aqui em apêndice, seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, o sigmoide, cólon sigmoide e o reto. É nesse cara aqui que eu tenho o quê? Mais ou menos 1,5 metros de comprimento aí. Absorção de água e sais minerais, sim, porque no intestino delgado eu não tinha essa absorção de água. Porque se ela absorvesse água, ia se transformar no bolo fecal. Então, se ocorresse essa absorção de água no intestino delgado, o quilo ele ia ficar seco. Então, ia se formar as fezes aqui no intestino delgado, que não pode acontecer. Vai ter a formação do bolo fecal durante todo esse trajeto aqui e absorção de água e sais minerais, né? Por isso que forma o bolo fecal. Aqui nós temos a microbiota intestinal, que vão auxiliar aí na produção de vitamina K, cobalamina, a B12, riboflavina e tiamina. Tiamina eu acho que é a B1 e riboflavina eu acho que é a B3, B2, não me lembro, mas pesquisem aí. São várias vitaminas do complexo B. No reto, porção final do intestino grosso, armazena as fezes. Então, o reto, basicamente, vai armazenar as fezes. Eles vão deixar elas seguras ali. Não, eles vão armazená-las. O que deixa elas seguras ali é o ânus, que é o esfíncter anal que segura as fezes, né? Então, ele só vai liberar as fezes quando o reto estiver cheio. Aí ele vai se abrir lá e liberar as fezes. Se não tivéssemos ele, né, ia ser uma coisa muito desagradável, né? Ia pingando aos poucos, não sei nem o que dizer. Controle hormonal do SD, sistema digestório, não quis escrever todo. Nós temos esses 3 hormônios aqui, a gastrina, secretina, a colecistocinina, CCK. A gastrina, ela vai ser produzida no estômago. O que é que ela vai dizer? Pô, tá chegando comida. Produz aí o suco gástrico, né? Então vai estimular a secreção do suco gástrico e estimular também o crescimento da mucosa gástrica. Porque se ele está dizendo, vai aumentar ácido clorídrico aí, tem que aumentar, porque está chegando comida, também vai estimular o crescimento. Tipo, ó, tá chegando suco gástrico, células mucosas, vocês vão ter que produzir muito muco para aguentar aí o suco gástrico que está se formando, beleza? A secretina, tanto ela quanto a CCK vão ser produzidas no duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado. E a secretina estimula a secreção pancreática, que é rica em íons de bicarbonato, que é deixa eu ver aqui, carbonato de cálcio, bicarbonato de cálcio. E a colecistocinina, também no duodeno, vai estimular a bile,
produção de bile. E a secreção pancreática também rica em enzimas digestivas. Por quê? Ela não vai estimular a bile? Ela vai estimular a bile por quê, Flores? Porque tá chegando gordura, bebê. Tá chegando gordura e essa gordura precisa ser emulsificada. Vocês estão entendendo? E ao mesmo tempo que ele estimula a bile para emulsificar a gordura, ele estimula a secreção pancreática rica em enzimas digestivas, que são essas aqui. Quimiotripsina, a tripsina, que vão digerir as proteínas. E fico por aqui. Obrigado, inscreva-se no canal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Aqui é uma aula mais rápida, né, de sistema digestório. Mais longa, na verdade, né? Mas eu acho que eu fui um pouco rápido. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado aí. Se gostaram, deixem nos comentários se eu ajudei de alguma forma. Fico muito feliz se tiver tido ajudado. Espero que tenham entendido também. E uma aula num estilo diferente, né? Comentem se vocês gostaram da aula nesse estilo. Eu apresentando uns slides aqui e conversando com vocês. Se gostaram, deixem um like aí embaixo. Inscrevam-se no canal, comentem, mandem para os amigos, grupo da família. Pô, vó, olha aí o sistema digestório, aí o Flores falando aí. E agradeço demais, um beijo para vocês. Agradeço a todos os meus professores que estão aqui e até mais.